Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim de acompanhamento do mercado. Um mercado positivo para a soja hoje em Chicago, mas muito mais positivo para o milho. A gente teve negociações aí influenciadas principalmente pelo clima nos Estados Unidos, e quem traz mais detalhes para a gente e, óbvio, traz para a gente os possíveis cenários aí de precificação tanto para a soja quanto o milho é o Mário Mariano. Está aqui o Mário com a gente, diretor comercial da AgroSoia, Novo Rumo Commodities. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender o mercado hoje, Mário. Positivo para a soja, porém mais positivo para o milho. Clima, isto chama-se clima. Boa tarde, Alexander, boa tarde os nossos amigos do campo. E o movimento hoje na Bolsa de Chicago, ele é atrelado exclusivamente a um movimento de plantio, que até ontem, nos Estados Unidos, a divulgação da área plantada atingiu 4%, contra 3% nos últimos 2 anos, mas o mercado acreditava em 6% devido a um período bastante seco, e que proporcionaria uma corrida ao plantio. Isso, inclusive, pode ficar na pauta aí para a próxima semana, pois os relatos de plantio estão se acelerando e deverá, de fato, ser bem mais rápido esta temporada, a instalação da lavoura americana, milho, em comparação aos anos anteriores. Diante de um cenário de que nos próximos 15 dias haverá ainda possibilidade e risco para um plantio acelerado, porém com falta de umidade para um período mais longo depois da instalação da lavoura, o mercado de milho saiu correndo e acabou entusiasmado, repondo as compras. Diga-se de passagem, semana passada, os fundos de commodities foram novamente grandes tomadores de contratos futuros e continuam fazendo seus recordes de posição comprada. Isso acaba dando o entendimento que eles vão alimentar essa alta enquanto o clima estiver trazendo riscos para a safra americana. Não é na mesma proporção a alta verificada na soja, pois há um entendimento meio prático. Se tiverem problemas na safra de milho, eles vão plantar mais soja. Pode haver, então, um aumento na área de soja. Isso ainda não está totalmente transparente, porque o principal é mesmo a instalação do milho nesse momento. Um outro dado que traz atenção também para a soja, que não trouxe uma elevação tamanha a ocorrida no milho, é olhando para o mercado de farelo. 1,7%, 1,5% de baixa, né? Hoje o farelo está muito caro, não só nos Estados Unidos, como em outros países também, uma vez que o destino todo seria a China. Isso posto, foi um elemento limitador de altas na Bolsa de Chicago, Alexander. Muito bem. Agora, esse ritmo de compra no milho que você citou aí, ele acontece na soja também, Mário? Olha, a soja ainda não nessa tamanha velocidade, mas eu vou trazer um dado aqui para entender que também está existindo movimentação da soja. A China, nesse primeiro trimestre de 21, teve um aumento significativo nas compras de soja em relação ao ano passado, um aumento de 19%, já está totalizando aí um número parecido de 22 milhões de toneladas, 21 milhões e meio de toneladas. Isso aparentemente mostra que eles estão presentes no mercado. Mas só no mês de março o aumento foi muito maior, 7 milhões e 800 mil toneladas, que representa 82% em relação ao ano passado. É fácil de entender, uma vez que a safra brasileira atrasou e deveria ser substituído por outras origens. Só dos Estados Unidos, 5 milhões de toneladas foram embarcadas para a China, para compensar o atraso sul-americano. A alta, ela é um número significativo, mas é muito mais significativo esse que eu vou lhe passar agora. O acumulado de importações de trigo já somam 3 milhões de toneladas, ou muito próximo disso, 2 milhões e 930. O aumento de trigo por parte da China no primeiro trimestre, Alexander, é bem representativo. São 131% a mais em relação ao ano passado. E mais representativo ainda é o milho. Já importaram 6 milhões e 700 mil toneladas, o que representa 438% sobre o ano passado. O meu entendimento é que devido ao encarecimento de farelo, que devido à entre-safra, as entregas entre-safra brasileiras, entregas americanas, acabou sendo muito procurado na China
e aumentou significativamente na Bolsa de Dalian. Desta forma, quando iniciamos esse trimestre com uma restrição de entregas, obviamente, já dito aqui pelo atraso da colheita sul-americana, os preços do farelo começaram a cair porque começou a aparecer muito mais importações desses produtos que eu acabo de citar. Então, a substituição de produto caro, soja, matéria-prima ou mesmo o produto acabado como farelo, foi substituído por trigo, milho e um pouco de soja. Então, a demanda global, sim. Então, respondendo a tua pergunta, a demanda por soja está existindo, tanto que foram 7 milhões e 700 mil toneladas embarcadas para a China, com 82% de compra maior em relação ao ano passado, mas muito mais significativo, compras de milho e trigo, Alexander. Ô Mário, só para deixar claro, essa comparação que você fez é primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do ano passado, certo? Afirmativo. 2020 teve 438% menor volume de exportações para a China, e o trigo e a soja na mesma proporção, 131% a mais este trimestre de 21 para trigo e 19% no caso da soja. Agora, usando esses números que você trouxe para a gente, 6 milhões para milho, 3 milhões, 2.900 para trigo e 22 para soja, 22 milhões para soja. Isso não significa uma substituição total, foi uma opção momentânea para a produção ou para a utilização na ração animal, Mário? Aonde que eu quero chegar com essa pergunta? A demanda por soja ainda vai continuar? Afirmativo, né, a resposta, pois é uma substituição dada a falta da chegada de soja comprada para embarques de janeiro, fevereiro e março na China, e esses outros produtos também são mais baratos, quer dizer, é mais ou menos assim no meu entendimento. Comprado um produto com uma margem de esmagamento positivo nos meses do ano passado, só que não chegou o produto, o que eu faço agora? Compro mais caro ainda, pois estava mais caro na Bolsa de Chicago. Então, a alternativa mais rápida e prática foi comprar produto alternativo, como o milho e o trigo. O farelo, quando começou a fazer queda na Bolsa de Dalian, ele, acumulado esse trimestre, já tem 10% de queda do preço, né? Então, alguma coisa deveria ser reconsiderado. Então, foi comprado esses outros produtos alternativos para substituir o encarecimento do farelo naquele país. Desta forma, não implica, e tampouco não se diz que deixarão de fazer compras de soja, até porque o milho e o trigo, eles estão caros também, e até na Europa já é um produto que alguns países estão aumentando a tributação para equilibrar a sua oferta para o mercado doméstico, evitando que fique negativo os estoques de passagem. Portanto, daqui para frente, com a chegada de produto brasileiro em grande escala, aspas para essa informação, os chineses estariam comprados até o mês de junho e julho da ordem de 70% a 75% já desse período. Então, daqui para frente, a tendência de eles continuarem comprando, porém, mercadoria provavelmente nos Estados Unidos, que deve ser mais barato do que a brasileira, até porque, e por conta do tamanho da safra, aí, ao redor de 119,7 milhões de toneladas nos Estados Unidos, e deverá ser um pouco mais barata do que a brasileira. Portanto, sim, o mercado deverá continuar sendo demandado por parte dos chineses como o maior comprador global de grãos. Bom, mas ainda para a produção brasileira, Mário, porque você fez essa comparação com a produção americana, que nesse momento, olhando os números absolutos aí mostrados por Chicago, a gente tem um diferencial de quase 2 centavos por bushel aí em favor da soja americana, né? O chinês vai deixar para comprar mais tarde a soja ou comprar só lá na frente? Em detrimento da soja brasileira, essa, na verdade, é a dúvida, né? Uhum. Se haverá uma demanda muito adiante ou agora, durante nosso início de segundo semestre, eu não tenho essa informação, até porque o que eu vejo é a transparência da tendência dos preços, incluindo a oscilação dos prêmios na exportação. Da última vez que nos encontramos aqui, uma questão de uns 15 dias atrás, os prêmios estavam muito negativos, significativamente negativos. Agora,
a inversão ocorreu, a demanda está presente e já virou positivo. Nos últimos 5, 6 dias, os prêmios subiram em torno de 10 centavos por bushel, né? Não só pela queda da Bolsa de Chicago, como pela demanda mesmo. Então, eu entendo que sim, haverá demanda ainda por produto brasileiro por um período bem mais longo. Agora, vamos dar entendimento também sobre alguns pontos importantes da produção brasileira. A Conab recentemente informou que 135 milhões e meio de toneladas deverão ser colhidas no Brasil, mesmo com os problemas climáticos pontuais que temos e tivemos. Esse aumento de produção em relação aos quase 125 da safra passada já é um aumento significativo para novas exportações. O segundo ponto a ser considerado é que recentemente o governo reajustou a mistura de biodiesel para 10%, né, do bio... Vamos voltar. Houve uma recomposição da mistura de biodiesel no diesel, de 13% para 10%. Acho que agora ficou mais fácil de interpretar, né, Alexander? Portanto, essa redução de 3%, haverá um impacto imediato e uma redução aí da ordem de 3 milhões e meio de toneladas. Isso poderá ser recolocado na exportação. Tanto que algumas instituições comentam entre 88 e 87,6 milhões de toneladas de exportação brasileira após a última sexta-feira, que for a data de decisão do governo federal para a redução da mistura de biodiesel. Bom, então a gente aumenta a nossa oferta de soja. Isso diminui a disputa que tradicionalmente acontece no segundo semestre, talvez, Mário? Com os números que eu tenho recebido e pesquisado, as vendas brasileiras somam já muito próximo de 67%. Né? É um volume ou indicativo menor em relação ao ano passado, quando era em torno de 71%, 72%, mas também temos um aumento da produção, conforme acabamos de constatar. Sim. Se de fato temos aí 67% de vendas antecipadas, com uma colheita maior em relação ao passado, esses estoques de passagem deverão ser um pouco maiores. Mas uma vez que a aceitação do produto brasileiro, com a desvalorização do real e com o aumento dos prêmios que nós já comentamos aqui, é possível que tenhamos caminho certo para a saída do nosso excedente. Eu não sei se é um excedente no momento ou se até uma palavra adequada, pois essa redução da mistura de biodiesel no diesel certamente fará com que alguém tome esses 3 milhões e meio de toneladas que vai sobrar no mercado. Diga-se de passagem, o óleo de soja, que é o maior volume destinado para a mistura de biodiesel, para as indústrias de biodiesel, ele continua caro na exportação. Então, talvez esse impacto da retração ou da mudança da mistura no biodiesel seja passageiro, porque o mercado de óleo está demandando grandes volumes. Então, é possível que este volume que tenha sido reduzido e sobre no mercado, a própria indústria vai conseguir absorvê-la, uma vez que as exportações do óleo continuam muito aquecidas. Muito bem. E quando a gente fala de exportação, a gente sempre quer remeter à China como grande comprador, né? Mas não é só a China, né, Mário? Tem todo um mercado aí de olho na soja brasileira nesse momento também, né? E há de se pontuar também que estamos falando de dois players de grande produção, né? Estados Unidos e o Brasil, mas também há um outro player que está sofrendo com o clima. Os argentinos, recentemente, acho que em quinta ou sexta-feira de semana passada, a Bolsa de Buenos Aires indicou que diminuirá mais 1 milhão de toneladas na estimativa de produção deles, para 43 milhões de toneladas. Esse é o impacto que está tendo da seca naquele país e que em menos de 15 dias diminuíram de 46, 45 milhões de toneladas para 43. Então isso também acaba impactando nos prêmios da exportação daquele país, como também na Bolsa de Chicago. A colheita na Argentina não é ainda muito vigorosa, está aí em torno de 4% a 5%, mas no momento em que ela acelerar, de fato nós vamos entender melhor o que é o rendimento naquele país, o quanto isso impactará na Bolsa de Chicago, em virtude de ser o terceiro maior grande produtor, mas o principal esmagador, ou seja, o principal fornecedor de farelo, né, do mercado global de commodities. Portanto, fica aí também a perspectiva de uma correção da oferta do grão argentino, que poderá impactar no óleo
e no farelo no mercado internacional, Alexandre. Resumindo, esse aparente aumento de oferta no Brasil, na verdade, vai ser absorvido de alguma forma, seja pela falta que a Argentina vai fazer, seja por uma demanda mais aquecida no mercado internacional, seja por uma própria demanda interna que pode ver aí uma possibilidade de resgatar ainda parte dessa soja que deixa de ser processada para fazer o biodiesel. Não temos que nos preocupar com preços, Mário? Devemos nos preocupar com preços porque temos 2 ou mais mercados de grande valor agregado, como, por exemplo, de carnes, né? Então, boi gordo continua com valores bastante aquecidos e esse consome o farelo. Suíno também tem subido de preços recentemente. Alguns outros setores, como frango e ovos, ainda não aceitam esses valores caros do milho. Aliás, deixa eu fazer um contraponto aqui. Hoje, agora à tarde, teve uma informação de que o Brasil teria comprado 3 cargos, ou seja, 3 navios argentinos, sendo 2 deles de milho e 1 de trigo. Provavelmente, a se confirmar essa notícia, essas grandes companhias como JBS e BRF, que são os rumores como tais compradores desses produtos, já estejam modificando um pouco a forma de poder tratar os seus animais com um produto alternativo do que o milho, que vem com uma disponibilidade muito pequena recentemente e com um aumento crescente de preços devido ao problema climático e com bastante impacto sobre a oferta no médio e no longo prazo. Esse contraponto faz acreditar que também haverá outros setores do segmento que venham a se preocupar com o aumento crescente da matéria-prima soja ou farelo e até mesmo o milho ou outro produto que possa ser substituto. Essa forma me faz pensar de que deve ser repensado o tamanho do preço para o setor de carnes e se haverá demanda para que sustente esses valores que nós estamos vivenciando recentemente, Alexandre. Mas você está acreditando numa possível pressão, então, nos preços da soja? Olha, o governo federal já fez uma pressão a partir de sexta-feira, tomando a iniciativa, né, de reduzir a mistura de biodiesel no diesel. Uhum. Né? Se agora está aberta essa importação, que não é que está aberta, sempre esteve aberta essa importação, até com uma tarifa zerada, né, para parceiros do Mercosul, uhum, na importação de milho. E até algumas associações relacionadas a esses mercados têm buscado, acho que é a Abrabio, não tenho bem certeza, mas acabou solicitando recentemente ao governo federal a redução para zero da tarifa de importação para países fora do Mercosul. Então, de alguma maneira, alguém está se preocupando ou preocupado em buscar o que temos visto recentemente. Então, deixo aqui essa notícia ser confirmada nos próximos dias, de que já estão procurando alternativas ao produto brasileiro, que está bem mais caro e bem mais alto em relação a tempos anteriores, Alexandre. Então, aquela garantia de firmeza está sob suspeita aí nesse momento. Garantia de firmeza nos preços. Eu penso que quem está do outro lado do balcão acaba fazendo aquela continha mágica, né? Se eu trouxer produto do Paraguai, da Argentina, quanto que sobra aqui em Porto Alegre? Ou se eu trouxer produto por uma outra via, quanto que vai sobrar lá em Cuiabá ou Rondonópolis? De alguma forma, alguém vai buscar uma alternativa. Mas uma coisa é certa, o clima, ele é o senhor dos tempos. Ele é que vai dizer o quanto teremos de produção de milho e que seja suficiente ou não para atender a demanda nacional. Mas fica certa uma coisa, os mercados estão procurando alternativas e talvez este seja um limitador. Pode não ser um fator negativo para quem está no centro-oeste, mas pode ser um fator mais construtivo, mais positivo para quem está no sul e sudeste. Mas o mercado vai se ajustar. Com o tempo nós vamos saber se esses contrapontos de alternativas de importação de países vizinhos ou não será o suficiente para equilibrar ou segurar essas altas que vivemos recentemente, principalmente no mercado de milho, Alexandre. Boa, Mário. Vamos ficar atento, então, às cenas dos próximos capítulos e, principalmente, entender como essas cenas vão influenciar aí na formação de preços. Meu caro Mário, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e volte sempre. Um abraço, estar com você e com o teu público. Até o próximo encontro. Valeu. Tchau. Abraço.
Tá aí, Mário Mariano aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo várias informações importantes aí para te botar para pensar mesmo, para se planejar para a comercialização do seu produto. Ele trouxe como informação nova a possibilidade de um aumento de oferta mesmo de soja no Brasil, em função do maior número, né, divulgado pela própria Conab, ampliando, portanto, a oferta um pouco, e mais recentemente dessa redução de 13% para 10% na utilização de biodiesel no diesel. Isso significaria algo em torno de 3,5 milhões de toneladas a menos de soja processada. Na verdade, essa soja se voltaria para o mercado. O Mário acredita que esse volume maior de oferta vai ser disponibilizado para exportação e vai ter demanda para isso, mas o produtor precisa ficar atento para ver até que ponto essa pressão ela não pode exercer algo negativo aí para a formação de preços. A gente segue acompanhando o mercado e você acompanha com a gente também todas as finalizações das negociações lá na Bolsa de Chicago. Agora na tela a gente vê aí como encerrou a soja. Para maio, 13 dólares e 89 centes por bushel, 7,5 de baixa. Para julho, 13 dólares e 84 centes por bushel, 5,75 de queda. Para setembro, 12,83, 4 pontos de alta. Eu falei queda, mas julho foi alta, 5 pontos mais 75. Novembro, 12 dólares e 51 centes por bushel, 1 pontinho de alta. Vamos ver o milho. E olha aí a diferença que o Mário falou. Enquanto o milho novembro subiu só 1 pontinho, o milho dezembro subiu 7 pontos mais 75. Isso mostra que a questão do clima, nesse momento, está afetando mais a produção de milho do que de soja lá nos Estados Unidos, e isso faz com que a situação para o milho fique mais apertada. Olha aí o maio, 5 dólares e 80 centes por bushel, 11 de alta, julho 5,66, alta de 10 pontos e meio. Para setembro, 5 dólares e 17 centes por bushel, alta de 10 pontos, e dezembro, 5 dólares e 4 centes por bushel, uma alta de 7 pontos mais 75. Para finalizar, o trigo, que também encerra de forma positiva, maio 6 dólares e 29 centes por bushel, alta de 1 ponto mais 75, julho 6 dólares e 33 centes por bushel, 2,25 de alta, setembro 6 dólares e 35 centes por bushel, 2,75 de elevação, e o dezembro 6 dólares e 40 centes por bushel, uma alta de 3 pontinhos. Muito bem, essas são as informações do mercado, e você já sabe, você pode acompanhar todas essas informações aqui pelo site Notícias Agrícolas, mas também através das nossas redes sociais. Pelo YouTube, você procura o Notícias Agrícolas Oficial. No caso do YouTube, é importante que você se inscreva lá e acione aquele sininho. O sininho serve para te lembrar na hora que tiver algum boletim ao vivo entrando no ar. Sempre que você deixar acionado aquele sininho, vai chegar uma notificação para você que tem material novo no ar no Notícias Agrícolas pelo YouTube. Pelo Facebook, Notícias Agrícolas, procura lá, Notícias Agrícolas, segue a gente no Facebook. Instagram, @Notícias Agrícolas, da mesma forma, segue a gente no Instagram que a gente traz todas as principais informações do dia para você em destaque também lá no Instagram. E pelo Twitter, para aqueles que gostam de ver as manchetes, né, do dia, você pode procurar o Notícias Agrícolas através da @Noteagri, @Noteagri. Segue a gente no Twitter também. É uma forma de você estar recebendo e participando aí das informações de mercado, as informações relevantes do agronegócio no dia a dia. Combinado? Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações para você. Continue com a gente.